Olá, gente! Venho primeiramente agradecer o segundo Congresso Nacional de Zoologia Online pela oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo essa temática que considero ser importante como uma das áreas de atuação do biólogo, que é o mercado de trabalho para o biólogo, técnicas de manejo da fauna silvestre em campo. Então, é uma temática que é voltada tanto para o graduando em ciências biológicas, como também o graduado. Então, é mais um mercado de trabalho que o biólogo pode estar atuando além de outras áreas, diversas áreas, mas sabemos que o biólogo, nós temos nossas afinidades, então desde a graduação vamos criando essas afinidades, já que a biologia ela é bem ramificada, possui diversas áreas, então eu trago para vocês um pouco da minha experiência nesta área do manejo da fauna silvestre em campo, pois atuo com consultoria ambiental. Eu sou Maria Marques Neto, eu sou graduada em Ciência Biológica pela Universidade Estadual da Bahia. Eu sou especialista em auditoria e perícia ambiental. Eu sou mestre em estudos territoriais, também pela Universidade do Estado da Bahia. E atuo em pesquisa na área da ecologia da paisagem, voltada para a conservação da fauna silvestre. E na área da consultoria ambiental, eu atuo com o manejo da fauna, tanto com levantamento quanto com o resgate de fauna. E aqui eu venho mostrar para vocês como é que vocês podem estar atuando a partir de qual momento. E aí vamos ver aqui um pouco das legislações, ver quais são os requisitos para vocês poderem estar atuando em campo nesta área. Sabemos que as áreas de atuação do biólogo, segundo o Conselho Federal de Biologia, ela é dividida em 4 áreas. E as 4 áreas, dentre essas 4 áreas, temos a meio ambiente e diversidade, que é uma área que vocês vão ver agora, que é uma área que tem como sub-área tanto o licenciamento ambiental como o resgate e salvamento da fauna e o inventário, manejo e conservação da fauna, que são áreas que estão atreladas. Então, vocês vão entender de qual forma vocês podem estar atuando associado à questão do licenciamento ambiental. E primeiro vocês têm que entender o que é o licenciamento ambiental, apesar que a temática aqui não é licenciamento ambiental, é o manejo da fauna silvestre em campo, as técnicas, mas para vocês entenderem como é que vocês podem estar atuando nesse mercado de trabalho, vocês têm que entender anteriormente, ou vocês têm que entender quando vocês forem contratados, ou quando vocês quiserem atuar, que por trás há um licenciamento ambiental, um processo de licenciamento ambiental que exige essa atuação do biólogo no manejo da fauna para a conservação da biodiversidade. Então, o poder público, por meio do órgão ambiental competente, seja na esfera federal, estadual ou municipal, um exemplo da federal é o IBAMA, a estadual, no meu caso, que eu moro na Bahia, é o INEMA. Então, cada estado que vocês moram tem um órgão ambiental competente, responsável pelo licenciamento, e se não tiver, vocês vão ter que se basear no federal, assim como o municipal. Então, vai depender do tipo de licença, em que esfera ela vai ocorrer. Então, é o órgão ambiental que vai autorizar a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos, aqueles empreendimentos que sejam utilizadores de recursos ambientais, que sejam considerados efetivamente ou potencialmente poluidores e que também causam degradação ambiental. Então, esses empreendimentos, eles necessitam de licenciamento para poderem tanto serem instalados como eles para estarem operando.
né? Então, vocês vão entender aqui como é que vocês podem estar atuando associado a esse processo do licenciamento. E aqui há alguns tipos de empreendimentos que durante o seu processo de implantação, o biólogo vai atuar junto, justamente para que se obtenha a licença, para que seja concretizada a instalação desses empreendimentos. Então, mineração hidrelétrica, rodovia, LT, que é linha de transmissão, são empreendimentos que necessitam de licenciamento ambiental. Por quê? Porque então, esses empreendimentos que são considerados efetivos ou potencialmente causadores de degradação do meio ambiente, para que eles possam obter a licença ambiental, é necessário que previamente eles realizem o estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente. É o chamado EIA-RIMA. Então, com a realização desse EIA-RIMA, que envolve vários estudos, inclusive da fauna silvestre, é aí que vocês, biólogos, irão atuar no estudo da fauna. E para efeito da resolução do CONAMA, o que é o impacto ambiental? Então, vocês terão uma noção, para você estar atuando, o que é o impacto. Então, qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente possa afetar quem e o que. Possa afetar, essas alterações ambientais afetem a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Então, é importante vocês entenderem o que é o impacto, quais são os tipos de impacto que esses empreendimentos podem estar causando, podem causar, né? Ou devem causar. Então, a resolução do CONAMA, ela traz que o estudo de impacto ambiental deve obedecer a algumas diretrizes, e dentre elas estão duas diretrizes que eu destaquei, que são as que vocês devem ter conhecimento, como é que vocês vão atuar. Então, assim, tem de haver a delimitação dos limites das áreas geográficas a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos do empreendimento, que são chamadas áreas de influência do projeto. E quando for considerar as áreas de influência, deve-se considerar a bacia hidrográfica no qual aquele projeto está inserido. Então, vai ter que ser delimitadas essas áreas de influência, que são justamente as áreas que o biólogo vai atuar nesse estudo de impacto ambiental. E também, durante o estudo de impacto ambiental, deve considerar os planos, que são os planos os planos, né, os planos de programas governamentais, que são os planos, inclusive, que é os planos que vocês vão ver mais à frente, que é o plano de manejo da fauna, que foi mais detalhado. E quanto às áreas de influência, como podemos ver neste diagrama, podemos ver aqui que é a ADA, que é a área diretamente afetada, que é a área do empreendimento propriamente dito, e a área que vai sofrer mais impacto ambiental é a área de influência direta, que é aquela área que realmente ele engloba a área do empreendimento e que também pode sofrer a supressão da vegetação nativa e outros impactos relacionados à instalação do empreendimento e assim como a operação do empreendimento. E a área de influência indireta, ela também sofre esses impactos, porque esses impactos causados na área de influência indireta acabam refletindo também nessa área de influência indireta. Vamos ver de uma forma mais detalhada lá na frente como é que ocorrem esses impactos ambientais, oriundos das fases de planejamento, instalação e operação do empreendimento. Então, aqui, para vocês entenderem essas delimitações dessas áreas, né, eu vou explicar um pouco da área de influência direta de forma mais detalhada,
que é o território onde as relações sociais, econômicas, culturais e os aspectos físicos biológicos sofrem o impacto do empreendimento de maneira primária, tendo suas características alteradas diretamente pelas ações que o caracterizam. Então, esses impactos tanto vai ser positivos como negativos na implantação de um empreendimento, na instalação de um empreendimento, seja qual for eles. E aqui tem um exemplo do estaleiro Jurong Aracruz, que é o de Espírito Santo, que eu trago para vocês, que foi do estudo Impacto Ambiental, que fica disponível, é público, então eu trouxe isso para vocês entenderem como é que se define as áreas de influências. Então, assim, vou tomar como referência a mastofauna, que vai ser justamente o grupo faunístico que eu vou trabalhar aqui com vocês, como exemplo. Então, assim, eu vou pegar essa área e vocês entenderem a área de influência direta. Então, assim, é definida as áreas de influência direta e indireta do empreendimento. E para quem vai trabalhar com a área de fauna silvestre, tem que ter essa delimitação para vocês saberem até onde vocês podem atuar, dentro de quais limites. E um exemplo, podemos ver aí nessa imagem da área de influência direta do estaleiro, esse polígono laranja, e tomando-se a mastofauna como exemplo, a área de influência direta da mastofauna, que é a mesma que coincide com a avifauna, é este polígono de cor amarela que vocês estão vendo aqui, área de influência direta, que envolve toda a área do empreendimento do estaleiro. Então, é uma área que será diretamente afetada, como já foi citado aqui na descrição. Então, essa área de influência direta da mastofauna, ela vai ter um raio de 500 metros em torno do empreendimento, certo? Então, lembrem, a área de influência direta para a mastofauna tem um raio de 500 metros, tá? Então, vocês estão visualizando aqui o estaleiro, a área de influência direta. Agora, vamos ver a área de influência indireta. Então, se aqui a direta para a mastofauna foi 500 metros, na indireta, áreas de influência direta para a mastofauna será um raio de 1 quilômetro, considerado um raio de 1 quilômetro no entorno da área da supressão da vegetação. Então, a partir da área onde vai haver a supressão da vegetação e a implantação do projeto propriamente dito, num raio de 1 quilômetro, vai ser definida essa área de influência indireta. Então, qual que é a área de influência indireta? É o território real ou potencialmente ameaçado pelos impactos indiretos das ações do empreendimento, abrangendo os ecossistemas e os meios físicos e socioeconômicos que podem ser impactados por alterações ocorridas na área de influência direta, assim como as áreas suscetíveis de serem impactadas por possíveis acidentes na atividade. Então, vocês estão vendo aqui as áreas, as delimitações dessas áreas, e vocês entenderem que vocês vão ter que estar trabalhando dentro desses limites aí, que o empreendimento que vai estar definindo esses limites aí dessas áreas de influência. E falando dos planos que devem conter no estudo do impacto ambiental, o plano de levantamento e inventário da fauna vai depender do tipo do empreendimento, do tipo de licenciamento. Então, eu vou falar aqui como existem diversos tipos de empreendimento, existem diversos tipos de situações, e as licenças vai depender do tipo do empreendimento e seus impactos. Então, assim, existem os planos, tanto de levantamento, como de salvamento, como de monitoramento da fauna. Então, esses planos vão ser exigidos a depender do tipo da licença e do tipo do empreendimento, como eu falei, dos impactos, do tipo do empreendimento e dos seus impactos. E, então, o que é o plano para levantamento do inventário da fauna? De forma resumida, é um documento técnico que contém a descrição dos materiais e métodos do manejo da fauna, para se obter as informações sobre a composição e a organização daquelas assembleias de fauna que existem ali.
e na área diretamente afetada, nas áreas de influência direta e indireta do empreendimento. Então, o levantamento vai ser para você fazer este diagnóstico, entender quais são as espécies que existem ali e que podem ser impactadas com a instalação desse empreendimento. Então, existe também o Plano de Salvamento da Fauna, que é um documento técnico contendo a descrição do conjunto de atividades coordenadas e pré-determinadas. O Plano de Salvamento da Fauna deve existir porque, havendo a supressão da vegetação nativa, tendo a licença para a supressão da vegetação, deve haver a execução desse plano, porque a partir dele é que os animais silvestres que existirem naquela área vão ser resgatados e vão ser remanejados para áreas soltos em áreas que sejam semelhantes à sua área, né, dos seus hábitats. E nesse plano aí também existem as técnicas, né, devem conter as técnicas de captura, de coleta, de soltura, por meio dos mesmos para as áreas remanejadas para as áreas pré-estabelecidas, né, durante essa supressão da vegetação nativa. E tem um plano de monitoramento também, que é um documento, contém as descrição dos materiais e métodos também, e permite a avaliação dos impactos da instalação ou operação do empreendimento sobre a comunidade da fauna. Então, falando novamente do estudo do impacto ambiental, ele desenvolverá no mínimo as seguintes atividades técnicas: o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, como já foi citado, e dentro desse diagnóstico deve conter o diagnóstico do meio biológico e os ecossistemas naturais. Então, nesse diagnóstico aí é que vocês vão fazer o diagnóstico, vai atuar com a fauna ou a flora, né? Também tem a flora, só que não é o foco aqui é a fauna, e destacar as espécies. É importante esses estudos para que destaque quais são as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico, econômico, quais são aquelas espécies raras e ameaçadas de extinção, e quais são as áreas de preservação permanente que existem ali. Então, as licenças, as instruções normativas voltadas para essas atividades com a fauna de levantamento, salvamento e monitoramento da fauna podem ser a nível estadual, do órgão ambiental competente do seu estado. Aqui no caso da Bahia é o INEMA, que é a Instrução Normativa 001 de 2016. Então, eu vou colocar aqui que para o licenciamento a nível de estado, segue-se essa instrução normativa. Então, para aqueles estados que não têm a sua instrução normativa, vai seguir a nível federal. Então, as instruções normativas que são construídas a nível estadual, elas estão embasadas a nível federal, inclusive. Então, assim, essa instrução normativa, ela dispõe sobre as diretrizes, critérios e procedimentos administrativos para autorizações ambientais para o manejo da fauna silvestres, em processo do licenciamento ambiental envolvendo levantamento, salvamento, monitoramento silvestre e de outras providências. Então, assim, o que é o plano de manejo da fauna silvestre, né? Então, vai ser um documento que vai ser exigido pelo órgão licenciador, no caso aqui na Bahia é o INEMA, como já foi dito. Se for uma licença a nível federal, é do IBAMA. E pode ser uma licença a nível de município também, né? Então, assim, vai depender do tipo do empreendimento. Então, a descrição dos materiais e métodos de manejo da fauna para a realização dos estudos deve conter esse plano de manejo. E pode ser de 3 tipos: plano de levantamento, salvamento e monitoramento, que foi até citado anteriormente. Mas aqui vamos ver o exemplo concreto de apenas a execução de 2 planos, que é de experiências de campo, que eu trago um pouco para vocês, que é a execução do plano de levantamento da fauna em área de linha de transmissão e empreendimento de LT, de linha de transmissão. Então, vou trazer um pouco para vocês como é que vocês podem estar atuando na execução do plano do levantamento ou inventário da fauna silvestre, numa área de linha de transmissão ou pode ser até outro empreendimento. Aqui é apenas um exemplo para vocês terem noções. Então, aqui esse empreendimento que houve o levantamento da fauna foi no oeste baiano, de linha de transmissão, envolvendo uns 6 municípios do município.
O objetivo desse estudo foi o diagnóstico justamente das comunidades de herpetofauna. Herpetofauna são répteis e anfíbios, avifauna aves e mastofauna mamíferos terrestres, na área diretamente afetada pelo projeto plantado. Esse diagnóstico ocorreu numa área de cerrado, de bioma cerrado. E para falarmos um pouco desse levantamento, é importante primeiro sabermos, já que vamos falar da mastofauna terrestre, temos que entender um pouco, saber que a fauna do bioma cerrado é a terceira mais rica do país, com 194 espécies de mamíferos terrestres, 30 famílias e 9 ordens. Segundo a Guiá 2004, os quirópteros, que são os morcegos, eles compõem 81 espécies, então estima-se que 40% das espécies do cerrado pertencem à ordem Quiróptera, que é dos morcegos, e seguida pelos roedores, que são 51 espécies. Então, um total de 45 espécies podem ser consideradas de médio ou grande porte, com peso superior a 1 kg. E conforme a Marinho Filho 2007, 19 espécies de mamíferos são endêmicas do Cerrado, que é considerado ainda um pouco baixo esse número de espécies. E segundo o número de endemismos ser reduzido, deve ser o fato que o Cerrado ele partilha a maioria de suas espécies com os biomas adjacentes. Mas são espécies de grande importância para a conservação, e o lobo-guará já vem logo em mente da gente, né? Apesar que tem outras espécies importantes, mas falar de cerrado é lembrar do lobo-guará. E aqui a gente vai mostrar um pouco dos materiais e métodos que são importantes para que ocorra o levantamento da fauna silvestre. Então, para o levantamento, para que você realize um levantamento da macrofauna, é importante que você primeiro faça um realize transectos, né? Percorra transectos pré-existentes e vias de acesso situada no perímetro da A, da I, da I. Então, vocês vão buscar abranger as fisionomias locais, que são as fitofisionomias, né? Em partes diferentes da área do empreendimento. Aí vocês, a partir daí que vocês percorrerem esses transectos, como vocês veem nessa foto aí, a gente está percorrendo para definir as áreas-chave consideradas prioritárias para a realização das buscas ativas, para a busca, para o levantamento dessa fauna, registro da fauna. Então, você faz primeiro esse diagnóstico do ambiente, da paisagem, e aqui é um exemplo de um mapa já pré-existente, que o empreendimento constrói, elabora o mapa, então ele já vai mostrar as áreas de influência, e já mostrando a sua fitofisionomia, e a partir daí a gente já faz a distribuição, né, dessas áreas de amostragem, onde irão ocorrer em torno dos transectos já definidos, né, onde irão ocorrer o registro da fauna silvestre. Então, aqui nesse mapa, vocês podem ver que essa parte, essa linha vermelha é a área da linha de transmissão, que é do empreendimento. A azul marinho escuro é a área de influência direta, que é bem em torno do empreendimento, mesmo que envolve a área do empreendimento propriamente dito. E isso é para a mastofauna. Lembre que o foco aqui é a mastofauna. E essa linha roxa é a área de influência indireta. Então, essas áreas de influência são as áreas, essas delimitações são as áreas onde irão ocorrer os registros da fauna, da mastofauna, certo? E existe áreas de unidade de conservação aí que tem que ser relevadas neste momento, a bacia hidrográfica. E, como foi dito, tem que haver a caracterização da paisagem, da fitofisionomia, para poder definir essas áreas-chave. Então, aqui podemos ver que a fitofisionomia Cerrado Senso Estricto, Cerradão, na figura B, na figura C, uma área aberta, e a figura D, área de veredas, que são comuns na área de cerrado. E aqui também podemos ver que a área de campos úmidos, na figura E, áreas agrícolas, de pastagem e plantios de eucalipto, que já são áreas antropizadas. Essas três últimas.
Então, durante o diagnóstico dessa paisagem, das fitofisionomias, realiza-se os transectos lineares para definir essas áreas-chave dos pontos de amostragem. Então, em ambiente terrestre, percorre trilhas, né, através de caminhadas, veículos, aeronaves, cavalos. E ambiente aquático é com barco. No caso do estudo presente, foi caminhada. Caminhada e às vezes de veículo, a depender do local. E aqui, para os censos visuais transectos lineares, na metodologia, falando um pouco, né, na literatura, que os censos visuais, através do transecto linear, é um método mais comumente utilizado para levantamento. Ele consiste que o observador conduz o censo ao longo de uma série de linhas ou trilhas previamente selecionadas, onde procura a espécie, indivíduo ou grupo de interesse, e esses transectos, sugere-se que eles sejam no mínimo façam 4 transecções de 4 quilômetros cada, e, se for possível, uma distância de 4 metros entre elas, para cobrir a maior diversidade possível de hábitats. Então, sugere-se também que é importante fazer uma marcação com uma fita de cor zebrada, né, para facilitar a localização. Então, ele sugere, Piança 2004, ele sugere que a cada 50 metros, para você se situar, facilitar a localização, você coloque uma fita zebrada nesses transectos. Então, a partir do momento que você já vai realizando selecionando os pontos amostrais, né, vocês vão vendo áreas importantes. Então, como é que eu vou selecionar esses pontos amostrais? Então, vai depender da particularidade de cada grupo. Aqui uma imagenzinha colorida para ilustrar a questão dos hábitats das espécies. Cada espécie tem hábitat que é aquática, tem outra que é arborícola, tem outra que é florestal mesmo. Depender da espécie, né? Então tem que saber o seu modo de vida, o seu tipo de microhábitat, para a gente estar definindo a metodologia certa. Então, assim, no estudo presente, e no geral também dos estudos, esses métodos não são invasivos, não vão agredir os animais, tanto que tem que haver autorização, primeiro que para você fazer esse estudo, você tem que ter uma autorização para fazer esse estudo, né? Para você estar ali, você tem autorização para estar fazendo esse estudo aí. E os pontos amostrais são definidos, as áreas-chaves. Então, no caso aqui no estudo presente, que eu estou trazendo como um exemplo para vocês, foram selecionados 29 pontos amostrais para a mastofauna. Então, no mapa aí que eu mostro para vocês, tem 29 pontos para a mastofauna terrestre. Então, no decorrer desses transectos, esses 29 pontos ficaram distribuídos. A maior parte das áreas são as mais conservadas, são áreas, né, de florestais ou áreas úmidas. E as unidades de paisagem, como é a biodiversidade da fauna, principalmente aqueles locais de maior ocorrência de espécies considerados como locais de refúgio, desertização e alimentação. Então, fomos para locais onde os animais, geralmente, eles vão ali, né, para poder beber água, aquelas lagoas, então são áreas consideradas importantes, são lugares de alimentação, lugares onde eles se refugiam. Então, todos esses locais teriam que ser considerados durante o processo da definição, né, do método que será utilizado. Então, no estudo presente, para trazer vocês como algo concreto, nas áreas de influência desse estudo, direta e indireta, foram registradas 25 espécies de mamíferos pertencentes a 14 famílias. Então, temos diversas famílias aí, como vocês podem ver, e vamos ver isso em tabelas. O número de espécies registradas por famílias são essas aí, e a gente vai ver aqui quais espécies foram registradas em campo neste levantamento da mastofauna. Então, aqui nessa tabela, que é uma tabela que vocês têm de construir durante o levantamento da fauna, vocês têm que registrar as espécies, vocês têm que falar os status das espécies, né, de conservação segundo a IUCN, MMA, a cadeia trófica. Tudo isso conforme a resolução do CONAMA. Ele fala que você tem que caracterizar essas espécies conforme seu grau de ameaça, né? Então, se uma espécie é rara, se é uma espécie, qual o seu qual o seu comportamento. Então, assim, você tem que descrever tudo na tabela.
é um estudo mesmo, assim, científico, que você vai trazer para este diagnóstico. Então, aqui nesse estudo aqui, vocês podem ver que no Cerrado foi registrado bugio, sagui, raposa, lobo-guará, raposa vermelha, que são espécies ameaçadas de extinção. Foi encontrado preá, mocó, veado catingueiro também ameaçado, paca, tatu, rabo mole de galinha, tatu e diversas espécies de tatu, cutia, sariguê, jaguatirica, gato do... Então, aqui vocês podem ver as outras espécies que foram registradas em campo, como o sussuarana, o gambá, o michila, que é o tamanduá-mirim, o guaxinim, ou mão pelada, o coati e também o caititu. Então, todas essas espécies foram registradas em campo e vocês podem ver que elas também estão classificadas quanto ao seu grau de conservação, conforme o IUCN e a MMA, quanto à cadeia trófica. Então, é muito importante que vocês façam. É necessário fazer essa listagem. E toda essa caracterização que seguem as regras como já foram ditas, né? A normativa exige isso. Então, vocês têm de ter conhecimento, vocês têm que estudar sobre as espécies, conhecer o comportamento das espécies, conhecer, ler como se encontram essas espécies atualmente, se elas se encontram ameaçadas de extinção, porque isso influencia muito na implantação de determinado empreendimento. E então é isso, gente. Então aqui, quais métodos foram utilizados para registrar a fauna? Então vamos ver por a partir de dados primários e dados secundários. Os dados primários foram feitos, né, em duas campanhas que foram realizadas tanto no período diurno como no noturno. No diurno, especificamente para a mastofauna, era de 6, mastofauna coincidia com o herpetofauna, era de 6 às 12h30 da manhã, no período da noite era de 15 às 19 horas, que já eram todos os grupos juntos. Então foi um esforço amostral que totalizou 86.400 horas, né, de horas amostrais. Então, assim, os dados primários são coletados dessa forma aí, usando as diversas técnicas, a depender dos grupos faunísticos, e também utilizamos dados secundários com diversas literaturas que basearam fundamentou o estudo. E aqui eu trago para vocês as metodologias de forma detalhada, porém resumida, né? Porque aqui é uma palestra, não dá para aprofundar muito, mas para vocês terem uma noção de como vocês podem estar, como é a metodologia do campo para o levantamento da fauna. Então, foram realizadas observações visuais de espécies, entrevistas com moradores locais para a gente obter informações, além da procurativa de vestígios, pegadas, fezes, pelos, tocas, marcas em árvores, restos mortais e rastros. Houve implantação de câmeras traps, que são armadilhas fotográficas, em áreas chaves para a complementação da amostragem. Então, aqui vocês podem ver a primeira método utilizado, que foi a observação visual de espécimes, né, que utilizamos registro fotográfico. Então, algumas espécies, vamos ver mais à frente os resultados desse método utilizado. Então, só para mostrar a vocês como é o método que utilizamos, registros fotográficos. O outro é entrevista com a comunidade, como já foi dita, sobre a mastofauna, entrevista. Utilizamos o livro de mastofauna para eles verem. Então, eles têm um conhecimento popular, que é muito importante, que ajuda bastante no estudo. Então, é um complemento, né? Tanto o estudo científico como o popular, eles se complementam. O conhecimento científico como popular. E aqui outra metodologia procurativa de vestígios através de pegadas, fezes, pelos, marcas em árvores, restos mortais e rastros que fizemos. Então aqui vocês podem ver nesse aqui em A, a gente está fazendo procura visual ativa com registros fotográficos de pegadas. O B é a pegada de crisóstomo braquiurus, que é o lobo-guará. Aqui o C,
A figura C é a identificação de tocas, que é o tatu-peba, e o D, que é a identificação de fezes, que foi do veado catingueiro. Mas vamos ver mais à frente os resultados, né, que eu obtive a partir dessas metodologias. Então, assim, a procura visual ativa, gente, elas são percorridas em trilhas pré-existentes, como já foi dito, com velocidade média de 1,5 km por hora, para você poder estar registrando esses encontros dos espécimes de fauna. E durante esse processo, qualquer vestígio deve ser registrado, né? Se você vê uma pegada, se vê uma toca, você vê um pelo, qualquer coisa que você vê, você tem que registrar com fotografia, com equipamentos também, se você vai usar régua, se vai usar paquímetro, o que vocês tiverem. Além desses percursos, vocês precisam ter, na verdade, esses equipamentos para estar fazendo esse estudo. Então, máquina fotográfica é essencial, tem de ter. Régua, paquímetro, fita métrica, tudo para estar medindo esses vestígios, né, para vocês saberem comparar, conforme também a literatura, além da consulta com os moradores locais que têm conhecimento popular. Então, além desses percursos a pé, também os trajetos de carro também vocês podem estar fazendo, o registro da mastrofauna, e numa velocidade, assim, se for de veículo, de 20 km por hora, para que não venha atropelar nenhum animal e que você possa visualizar melhor, né, essa fauna que ocorra. E, se for possível também, né, o acesso com veículos. E a implantação da câmera trap, a armadilha fotográfica, aqui vem ilustrar para vocês, além aqui vocês estão vendo essas fotografias, que também além da câmera trap a gente usa iscas para atrair os animais silvestres. Então a câmera trap ela é disposta em troncos próximo à área de acidentação e trilhas identificadas previamente através de rastros. E tais aparelhos permitem que o pesquisador tenha acesso à presença de animais do ponto onde foi instalado, com registro de dia e hora de ocorrência, e inclusive durante a noite, que é um horário que geralmente, né, a madrugada, quando a gente não está presente, então você vê todo o movimento da fauna. Então a câmera trap é importantíssima no estudo. Então aqui vocês podem ver o uso de iscas junto à câmera trap. E no estudo presente a gente usou isca para atrair os animais junto aos animais, com pasta de amendoim, sardinha, abacaxi, bacon, banana e óleo de fígado. Então, segundo Carvalho, deve ser usados iscas com características principal aroma, já que os mamíferos são guiados, na maioria das vezes, pelo faro. Então, frutas como banana e alimentos enlatados, como sardinha, são muito utilizados. Algumas combinações com manteiga de amendoim, óleo de fígado de bacalhau, bacon e seiva de frutas, né? Seiva de frutas são iscas convencionais para mamíferos. Então, a escolha das iscas foi definida conforme os grupos estudados. Então, como o meu era mastofauna, a gente, né, conforme a literatura e os estudos, a gente viu quais eram as preferências dos animais e montamos as iscas. Aqui é uma isca montada, como já foi dita, com bacon, com óleo de fígado, com abacaxi, com sardinha. Então, realmente fica bem palativo, apetitoso, atraente, e realmente tivemos sucesso. Então, aqui já são os resultados desses resultados, né, dos dados coletados em campo. Observação visual de espécimes, podemos ver aqui mamíferos nas áreas de influência, Calitrix penicillata, que é o sagui, o tatu rabo mole, a cutia, o bugio, tem registro de bugio, registro de sariguê. Então, tudo isso a partir de registro fotográfico e a busca visual ativa. E aqui também a procura visual ativa, na procura ativa de vestígios, nesse aqui podemos ver registros de pegadas, de rastros, onde usou-se réguas, pode usar paquímetro também, você vai ter que também estar usando um caderno de anotações, né, uma prancheta, para estar anotando todos esses registros que forem ocorrer em campo. Então, aqui há registro de pegadas, as tocas, você tem que medir para saber em torno de quantos centímetros, né, essa abertura da toca para ver na literatura, para ver necessariamente, se você não vê o animal, saber qual é
Mas também, como a gente tem auxílio dos mateiros, eles têm conhecimento popular, eles ajudam também, né, que muitos tenham conhecimento por sua vivência. E aqui no D é os fezes de bugio. Então, fomos numa área onde há ocorrência de bugios, então as fezes, havia muitas fezes de bugio. Então é importante levar uma régua para você saber o tamanho em média dessas fezes. Aqui o resultado do uso da câmera TREP, conseguimos registrar o lobo-guará e dentre outras espécies também. Então colocamos a isca para atrair. Também conseguimos registrar o leopardo tigrinos, que é o gato do mato. E agora vocês viram então a execução do plano de levantamento. Agora vamos ver o plano de salvamento, um pouco do plano de salvamento, e saber como é que vocês podem estar atuando também no plano de salvamento da fauna. Então, no plano de salvamento da fauna, afugentamento e resgate, o que é que vocês vão fazer em campo? Então, durante a supressão da vegetação nativa, vocês vão atuar com o salvamento dos animais silvestres, retirando esses animais da área diretamente afetada, através do afugentamento, onde vocês vão afugentar esses animais para outras áreas, né, áreas preservadas, que não vai ser impactada pela supressão da vegetação, não vai ser impactada não vai haver a supressão da vegetação. E são áreas próximas ao seu hábitat original, ou você fará o resgate. E você vai aplicar as técnicas de captura, coleta e soltura conforme as espécies que forem, que existirem ali naquele local. E quais são os pré-requisitos para o salvamento da fauna e supressão da vegetação nativa? Então, antes de você iniciar, você tem que fazer uma capacitação da equipe de profissionais responsáveis pelo resgate, com reconhecimento das áreas de supressão da vegetação, quais são as áreas de soltura. Então, você tem que fazer esse reconhecimento do ambiente, onde vai haver a supressão, onde será a área de soltura, escolher a melhor área de soltura, que justamente sejam áreas próximas, que tenham uma paisagem composta por hábitats semelhantes ao original daquelas espécies que vão ser retiradas, remanejadas. Então, a apresentação das técnicas de afugentamento e contenção e manejo e os procedimentos de biossegurança e uso de EPIs, então a gente tem que falar também durante a capacitação quais são os procedimentos de biossegurança, né? Como é que a gente deve manejar as espécies, com todo cuidado para não sofrer acidente, os usos de EPIs, que é o uso de perneira, as roupas adequadas para serem usadas em campo. Perneira, equipamentos como gancho, né, para contenção para o resgate de serpentes. Então, assim, todos esses equipamentos a gente tem que estar falando para a equipe, tem que falar para a equipe inicialmente, previamente, para entender como é que vai acontecer esse trabalho. Então, como eu já falei, a apresentação das técnicas de afugentamento, contenção e manejo. Vai ter que mostrar como é o manejo, como é a contenção de cada espécie que foi encontrada ali, répteis, anfíbios, mamíferos ou aves que tenham também surgir nesse ambiente ou ocorrer nesse ambiente. E a educação ambiental também, né, para os funcionários envolvidos com as obras de implantação do empreendimento. E, se for possível, também com a comunidade ali que existe no entorno. Então, um dos requisitos para a execução do plano de salvamento e resgate de fauna as atividades de afugentamento e resgate de fauna terão início somente após a concessão da autorização específica do órgão licenciador para a captura, coleta e transfer de material biológico. A captura de animais só deve ser evitada ao máximo, né? A gente tem que evitar só capturar se realmente a gente não conseguir afugentar eles. Então, a gente vai fazer o resgate devido a risco de morte, incapacidade de locomoção e também espécies que representem perigo aos trabalhadores da obra. E os procedimentos metodológicos devem ser ajustados de acordo com cada espécie, como já foi dito. Os dados de salvamento da fauna serão apresentados em relatórios, com ênfase nos registros do afugentamento e também dos atendimentos veterinários, porque é uma equipe também composta por veterinário para dar assistência médica, assistência aos animais que vierem a sofrer algum trauma ou sofrer algum acidente. Então, assim,
As espécies de animais resgatadas devem ser examinadas pelo médico veterinário, deve ser fotografado, deve registrar em planilhas, para após eles serem soltos, se eles estiverem em boas condições. Então, essa soltura vai acontecer em área pré-estabelecida, como a gente falou, que tem que ver a área de soltura. E caso não haja condições de soltura do animal, ele vai ficar ali, ou alguma clínica que foi contratada para dar esse suporte, ou então no centro de triagem, que geralmente implantam na área do empreendimento. Então, aqui vocês podem ver que antes de iniciar a supressão da vegetação, a gente faz previamente uma, uma vistoria na área da supressão, né, onde vai haver a supressão, seja lá de com trator, com motosserra, e a gente faz previamente um resgate das espécies que forem encontradas ali, né, e a gente pode fazer um afugentamento ou resgate dessas espécies. E outra questão que durante a supressão da vegetação deve ocorrer da área mais antropizadas em direção àquelas menos antropizadas, tá? Então, por quê? Porque a gente vai fazer o afugentamento nesse sentido, para que os animais corram para a área menos antropizada. Então, esse direcionamento das espécies, indução passiva de fuga da fauna para os remanescentes de floresta existentes na ideia do empreendimento, evita o que? A captura do animal e o estresse. Então, quanto menos a gente precisar capturar, melhor, porque eles ficam muito estressados. E então, existe os manejos são diferentes a depender do grupo, né? Mamíferos, no caso, a gente tem que, a depender dos mamíferos, eles são resgatados com equipamentos de contenção. Vamos usar sempre luvas, tem que estar de bota, tem que estar de perneira e luvas de raspa. E para acondicionar os animais, os mamíferos podem usar sacos de pano e caixa plástica para deixar esses animais ali até ser encaminhado para a base de campo. Então, vocês estão vendo aí alguns mamíferos, como ratos, sariguê. Então, aqui são animais que estão sendo resgatados em campo, a gente com todo cuidado para também não machucar estes animais. E aqui também vocês podem ver as serpentes, a forma que elas são capturadas. Só pode ser capturada com gancho herpetológico, principalmente aquelas espécies que são peçonhentas, aquelas espécies que não são peçonhentas, por isso que é importante que o biólogo conheça as espécies, para ele saber manejar essas espécies. Aquelas espécies que não são peçonhentas, se você realmente conhece, você pode manejar com luva para tirar essa espécie, até para evitar o estresse, né, para você fazer a soltura dela. Mas o indicado é sempre estar usando o gancho herpetológico. Então, assim, as espécies vão ser sempre acondicionadas em caixas, podem ser também ser acondicionadas em sacos de panos, os sacos de panos, né, não impedem a respiração delas, que é bem poroso o saco. E as anfisbena, que é uma espécie, né, que ela é bem sensível, que é um réptil, ela deve ser capturada manualmente, ou você captura ela manualmente, com a utilização de luva de raspas, né, ou até com a mão mesmo, porque ela não oferece nenhum perigo. Então, assim, pode ser acondicionado em recipientes ou sacos de pano, devem ser acondicionados. E aqui, os anfíbios e répteis podem ser capturados manualmente, né, os pequenos com auxílio de pulsar, condicionados em recipiente com tampa perfurada e algodão embebido. Então, para quê? Para que o ambiente fique úmido, porque até você destinar essas espécies, né, a a área de soltura, então esses animais podem ficar estressados, eles podem sofrer ali, porque eles vão estar condicionados no ambiente, não é um ambiente que eles estão acostumados, né? Ambiente plástico. Então, assim, vocês têm que preparar aquele ambiente. Então, a gente coloca um algodão embebido para deixar mais úmida quando são anfíbios. Então, e os lagartos deveriam ser manipulados com atenção, para que evite ocorra autotomia caudal, né? A perda da cauda no momento da captura. Então, os lagartos de maior porte, como teius, e assim como também os répteis da espécie guanaguana devem ser afugentados em campo, se for possível. Se não, você tem que fazer essa captura, ou com auxílio de pulsar, ou com a luva de raspa mesmo. E depois você coloca numa caixa plástica, condiciona eles até o momento da soltura. Já para os grupos das aves, é importante vocês observar os ninhos, arbustos e posturas, em árvores e arbustos e posturas de ovos, né? Que nesse local é importante você isolar com a fita zebrada e georreferenciar, né, esses pontos para que evite impacto
evite a supressão ocorra neste local. Então, assim, os ovos serão codificados, se possível identificar de medidas com auxílio de paquímetros. Após a localização, você vai fazer o quê? A supressão só poderá ocorrer a partir do momento que vocês transferirem esses ninhos, né? Mas enquanto não houver essa transferência, vocês terão que ficar monitorando diariamente, né, para ver se esses ovos eclodiram, os filhotes voaram, então tem que haver um monitoramento dessas aves aí. E o local de soltura das espécies resgatadas, né, deve ser em áreas remanescentes adjacentes à faixa de vegetação suprimida, que apresente características ambientais similares e que apresente extensão compatível com as áreas de vida das espécies. Então, aqui vocês podem ver uma serpente sendo solta num ambiente bem semelhante ao hábitat dela, anfíbios sendo soltos em áreas de lagoas. Então, na área de soltura aqui, alguns exemplos em área de remanescente de floresta de Mata Atlântica. Aqui nesta outra foto podemos ver os biólogos fazendo soltura em árvore, então são de espécies arborícolas, então você tem que entender a espécie, o comportamento da espécie para fazer essa soltura. E preferência em áreas bem preservadas e que sejam próximas, que tenham características próximo ao hábito daquelas espécies ali encontradas em campos. Então é importante fazer os registros em fichas de campo, né, que as espécies capturadas antes ou durante a supressão da vegetação devem ser registradas em fichas de campos contendo as seguintes informações, né, identificação taxonômica, destinação, local, data e hora da captura, soltura, condições físicas, presença de parasitas, sexo, se for possível, né, o status da espécie conforme ao status, né, de ameaça, se elas são endêmica, ameaçada, migratória, vulnerável, número de anilha, se houver anilha, marcação, registro fotográfico e marcação. Então, vocês vão ir todas essas espécies aí, tem que ter o registro geográfico dela, onde ela foi encontrada. E aqui vocês podem ver um exemplo de planilha, onde mostra essa planilha, essas exigências conforme a uma resolução que fala o que é que deve conter essas planilhas. Então, por isso que é importante justamente para contribuir para a conservação dessas espécies. Então, é importante, quanto mais dados, detalhes, melhor dessas espécies. Então, vocês têm que colocar nome científico, nome popular, o ponto de coleta, o ponto de soltura, se houve óbito. E é isso. Vocês também, é importante que vocês coloquem, mostrando aqui qual é a categoria, tanto da IUCN como do MMA, Ministério do Meio Ambiente, como qual é o tipo de alimentação dessas espécies, né? A questão trófica. E aqui há uma escala, né, de ameaça dessas espécies, de ameaça de extinção, se está ameaçada de extinção. Então, vocês vão pegar essa escala tanto da IUCN como do ICMBio, né? E colocar lá nessa tabela. Porque é importante saber se essas espécies se encontram ameaçadas de extinção. Se não estiver, melhor, mas quanto mais elas estiverem numa escala bem mais alta de ameaça, né, que é a partir de vulnerável, em perigo, criticamente em perigo, então é o ponto para ficarmos em alerta, acender aquele alerta justamente para os programas de conservação dessas espécies aí, que podem chegar a serem extintas futuramente. Então, é por isso que é importante vocês terem noção das metodologias, vocês terem noção dos hábitos das espécies, do comportamento das espécies, do comportamento dos grupos faunísticos, vocês conhecerem os grupos faunísticos, tanto da herpetofauna como da mastofauna e da avifauna, e vocês verem qual o grupo que vocês têm mais afinidade para vocês trabalharem em campo. Então, gente, eu agradeço a vocês por poderem estar aqui assistindo e espero que tenham gostado e apliquem na vida profissional de vocês, porque é um mercado que encontra-se em expansão. E obrigada. Qualquer coisa pode entrar em contato por e-mail. E obrigada. Gratidão ao Cuno Azul por este momento com vocês.